Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa busca da perfeição cristã. Para ser perfeito, preciso o bem praticar. Mas sem teu Espírito não consigo, nem saberei andar. Purifica-me, Senhor, ilumina-me, Senhor, e me une inteiro a Ti. Purifica-me, Senhor, ilumina-me, Senhor, e me une inteiro a Ti. Faça-se em mim tua vontade, eu me abro ao teu querer. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Purifica-me, Senhor, ilumina-me, Senhor, e me une inteiro a Ti. Purifica-me, Senhor, ilumina-me, Senhor, e me une inteiro a Ti. Canta lá do início, para ser perfeito. Para ser perfeito, preciso o bem praticar. Mas sem teu Espírito não consigo, nem saberei andar. Purifica-me, Senhor, ilumina-me, Senhor, e me une inteiro a Ti. Purifica-me, Senhor, ilumina-me, Senhor, e me une inteiro a Ti. Faça-se em mim tua vontade, eu me abro ao teu querer. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Purifica-me, Senhor, ilumina-me, Senhor, e me une inteiro a Ti. Purifica-me, Senhor, ilumina-me, Senhor, e me une inteiro a Ti. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Iniciamos então mais um dos nossos conteúdos. Essa música eu fiz especialmente para esse vídeo. Na verdade, um pouco antes do vídeo ser gravado, eu estava compondo essa música, né? Não sei se vocês já repararam. Todas as músicas que eu estou cantando, né, pelo menos tirando os dois primeiros desse curso, todas as outras músicas são da minha autoria, né? Então, assim, para que você possa rezar,
para que eu também não possa tomar strike, para que eu não possa de alguma forma ser prejudicado nos vídeos posteriores. Então eu faço as minhas músicas, né? Então já que Deus me concedeu esse dom, né, eu tento utilizá-lo. E se você reparou, ela fala sobre as 3 vias espirituais, que é as que nós vamos falar hoje, né? Essa busca da perfeição, ela é uma busca de fazer o bem, de fazer o bem. Então, nós vamos entender o que é as 3 vias espirituais. Vamos dar uma introdução. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a busca da perfeição cristã, esse curso, ele é voltado em definido até então em 2 partes. Eu acredito que eu vou ter mais uma terceira parte, né, que a gente vai finalizar esse curso, mas as 2 primeiras partes já estão praticamente decididas, que é a busca da perfeição cristã, que é e a próxima etapa, que é as 3 vias espirituais, as 3 vias, somente o nome do curso, que são as vias onde nós chegamos até Deus, chegamos na perfeição de Deus. Como a alma se aperfeiçoa, certo? Então nós vamos começar o nosso conteúdo hoje entendendo a primeira coisa, que a perfeição, ela consiste nos preceitos ou nos conselhos. Ou seja, naquilo que Deus nos prescreve ou naquilo que Deus nos aconselha, naquilo que a igreja nos prescreve ou naquilo que a igreja nos aconselha. Primeiro nós precisamos entender qual é a diferença entre preceitos e conselhos. Os preceitos nos mandam fazer alguma coisa ou abster-se sob pena de pecado. Então, ou faça alguma coisa ou abstenha-se de algo, porque se você não fizer, você estará cometendo pecado. Os conselhos, eles convidam a fazer por Deus mais do que é mandado, sob pena de imperfeição voluntária ou resistência à graça. Então, você entende aqui que o preceito, ele está ali no limite, ele chega no limite, ele tem um limite, né? Os conselhos, eles já não têm esse limite. Eles ultrapassam o limite, mas no sentido de fazer o bem, né? De fazer o bem, ou até mesmo de evitar o mal. Ele ultrapassa o evitar o mal. Então, aquela pessoa que vive os preceitos, como por exemplo o jovem rico, ele vivia os preceitos e não pecava, né? Muitas coisas ele não pecava, mas Jesus o aconselha: vai, vende todos os seus bens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. E aquele jovem, ele fica triste, porque ele possuía muitos bens, ou seja, porque ele não queria se abster, ele não queria seguir o conselho de Jesus, e resiste à graça de Deus na sua vida. Então, preceitos e conselhos são extremamente importantes para as nossas vidas. Jesus nos aconselha: se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Se queres ser perfeito, vai, vende todos os seus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Isso está lá em Mateus 19, 17 a 21. Ou seja, basta observar as leis, preceitos, as leis da justiça e caridade em matéria de propriedade para entrar no céu. Mas nosso curso não está falando de entrar no céu. Nosso curso está falando de ser perfeito. Ou seja, é entrar no céu e, além disso, alcançar a perfeição. Nossa, Carlos, mas que perfeição é essa? É essa perfeição que Jesus nos convida. Não é uma perfeição de egoísmo. Eu quero ser perfeito porque eu quero ser o melhor. Não, não é isso. Não é isso, né? Não é essa busca que nós estamos tendo aqui. Mas, se nós quisermos ser perfeitos, precisamos vender os bens, dar o valor da venda aos pobres e, desse modo, praticar a pobreza voluntária. Seguir Jesus é vender tudo aquilo que não é Deus nas nossas vidas, tudo aquilo que não faz parte de Deus nas nossas vidas.
São Paulo vai nos ensinar que a virgindade é um conselho e não um preceito. Então, muitos são convidados à virgindade, à castidade, ao celibato, né? Os padres, principalmente as religiosas, mas ele é um conselho e não um preceito. A vida cristã, então, consiste na observação dos preceitos e a perfeição cristã na observância dos conselhos. Anota isso aí, então. A vida cristã, aquele que quer ter uma vida cristã, ele basta seguir os preceitos. Mas aquele que quer ser perfeito, como o próprio Senhor já nos convida à perfeição, e aqui existe uma pedagogia divina muito que não é observada e precisa ser observada. O ser humano ele tem uma tendência à falha. Então, quando ele mira algo que seja... Quando ele mira atingir um alvo a 50 metros de altura, a imperfeição humana tira algumas realidades e ele não consegue acertar esse alvo. Então ele consegue acertar os 90%, 80% da distância. Então, por isso, Deus nos convida à perfeição, porque a perfeição, quando nós miramos, né, é aquilo que as pessoas sempre falam, né? Mira o céu para alcançar o purgatório. Porque se você mirar o purgatório, possivelmente você vai viver uma vida medíocre. Então, o convite de Jesus é mirar o céu, procurar o céu para alcançar pelo menos o purgatório. A vida cristã, então, ela consiste na vivência dos preceitos. A vida da perfeição cristã, ela consiste na observância dos conselhos. Claro que para ser perfeito é necessário observar os preceitos, não basta só seguir os conselhos. Então, por exemplo, uma pessoa pode fazer mortificações, ela pode fazer um monte de coisas, ler a palavra de Deus e tudo mais, mas se ela não vai na missa nos domingos, de nada adianta. Se ela não vive os mandamentos, não devolve o dízimo, de nada adianta. Então, ela precisa viver a lei, ela precisa viver os preceitos, mas também ela precisa viver os conselhos, certo? Uma pessoa que vive a pobreza evangélica, por exemplo, mas não vai à missa ou não vive a castidade, entende? Então, sim, são conselhos. E aí, o que são os conselhos aqui? Conselhos, quando a gente sempre vai falar aqui, são os conselhos evangélicos, né? Castidade, pobreza e obediência. Mas sejam preceitos ou sejam conselhos, ambos seguem-se à caridade, certo? Então, como nós já explicamos, na caridade nós encontramos tanto os preceitos, nós podemos viver tanto os preceitos quanto os conselhos. Para alcançar a perfeição, destaca-se então 2 requisitos. Quais são os requisitos para cumprir os preceitos e os conselhos de Deus? Os conselhos de Deus. Primeiramente, é fundamental observar os mandamentos, ou seja, preceitos de Deus. Então, sim, a primeira coisa que nós precisamos fazer das nossas vidas é conhecer os mandamentos de Deus para segui-los. Então, na sua catequese, você não ensina os mandamentos para que as crianças decorem. Você não ensina os mandamentos para que as crianças saibam no final de um semestre ou recebam um sacramento. Não é isso. Você ensina os 10 mandamentos para que a criança viva os sacramentos, viva os mandamentos, para que a criança consiga se confessar de forma melhor, saber onde ela está errando, saber onde é errado e nem mesmo chegar ali. Então, é para que ela observe os mandamentos. Então, não é só saber, mas observar os preceitos de Deus, que é fundamental. Não se pode buscar uma maior perfeição ou justificar ações devotas, como, por exemplo, dar esmolas, violando leis básicas como pagar dívidas. Então, por exemplo,
Como uma pessoa vai fazer assim? Como uma pessoa vai dar esmolas? Olha a coerência, olha a incoerência, melhor dizendo, né? Como uma pessoa pode dar esmolas, mas ao mesmo tempo estar devendo uma pessoa? Então, assim, não faz sentido. Então, ela precisa primeiro pagar as suas dívidas para depois dar esmolas. Violar um preceito grave, ou seja, cometer um pecado mortal, destrói a caridade. Então, quando eu cometo um pecado mortal, eu destruo a caridade, eu destruo a potência da minha alma de poder fazer, a potencialidade da minha alma de poder ser caridoso de uma forma concreta. E a caridade aqui nós entendemos que não é somente um ato, mas é um revestimento da alma, é a alma da alma das nossas vidas. Violar um preceito leve voluntariamente, ou seja, pecado venial, enfraquece a caridade, vai tirando, vai adoecendo a caridade, ofende a Deus e diminui a intimidade com Deus, criando apegos desordenados que impedem o progresso. Então, estes são as observâncias do cumprimento dos preceitos. Agora, a observância dos conselhos. Além dos preceitos, a perfeição exige a observância dos conselhos evangélicos. Para ser perfeito, não basta só viver os preceitos, mas também os conselhos evangélicos, que é a pobreza, a castidade e a obediência. Ou pelo menos o espírito deles, especialmente para cumprir os deveres de cada um. Então vamos lá. Como que eu, sendo casado, solteiro, mas vivendo no mundo, posso viver a pobreza? Eu posso viver a pobreza quando eu não me apego aos bens materiais. Eu tenho bens materiais, mas eles não me têm. Eles não possuem a mim. Sou eu que possuo os bens. Da mesma forma, a castidade, né? Como viver a castidade no matrimônio? A castidade no matrimônio é a abertura à vida, é o respeito que o homem tem pela sua mulher e o respeito que a mulher tem pelo seu homem. Então, assim, a castidade do marido é diferente da castidade do solteiro. A castidade da esposa é diferente da castidade da solteira. E a pobreza do padre é diferente da pobreza do trabalhador, do leigo, né? A pobreza da religiosa é diferente da pobreza da dona de casa. Também, da mesma forma, a obediência. A obediência do padre, ou do bispo, ou do celibatário, ela é diferente da obediência que um leigo vai viver. O leigo vai ser obediente no seu trabalho. O padre vai ser obediente ao seu bispo. O bispo será obediente ao seu papa. E assim por diante, ao bispo de Roma. Então, cada um, em sua realidade, em seu estado de vida, vai seguir o conselho evangélico conforme está o seu estado de vida. Então, não queira o leigo viver a pobreza como um padre ou como um franciscano, se ele não tem vocação para franciscano. Não queira uma religiosa viver a pobreza ou viver a obediência como uma dona de casa ou como um trabalhador, entende? Então, cada um tem a sua realidade. Para os religiosos, ou seja, aqueles que têm votos de pobreza, castidade e obediência, a fidelidade aos votos de pobreza libera o amor às riquezas, ou seja, eles ficam libertos do amor às riquezas. A fidelidade à castidade permite amor indiviso a Deus, ou seja, sem divisão a Deus. Eu não divido o meu amor com outra realidade, com outra situação. O meu amor, o amor do religioso, ele é unicamente e exclusivamente para Deus. Ele não ama outra realidade, outra coisa, a não ser Deus. Não que Deus seja coisa, não que as pessoas sejam coisas, mas outro objeto de amor. Ele não tem outro objeto de amor além de Deus. Já, por exemplo, o casado, né? A pessoa casada, ela divide a sua atenção, ela divide o seu amor e ela foi chamada a isso. A ideia do casado, do matrimônio.
ele divide o seu amor, mas ele é como se o cônjuge, o esposo, a esposa, fosse um canal que você ama o seu esposo e esse amor translúcido no seu amado, no seu esposo, na sua esposa, repassa e passa e chega até Deus. Então é como se o instrumento do seu amor fosse uma pessoa, enquanto o instrumento do amor de um religioso é a sua missão, é aquilo que ele vive, a sua espiritualidade, aquilo que ele realiza na sua vocação. Também a fidelidade e a obediência para um religioso é a submissão à vontade de Deus, e a vontade de Deus que se expressa na vontade e na autoridade de outras pessoas. E é crucial para a santidade essa fidelidade à obediência, à castidade e à pobreza, pois remove os principais obstáculos ao amor divino. Já para os leigos, ou seja, aqueles que não têm votos, devem praticar o espírito desses votos conforme sua condição e sob direção espiritual. Então, um casado ele não pode largar tudo porque ele ouviu falar que precisa viver a pobreza. Pelo contrário, ele precisa trabalhar, ele precisa ter dinheiro para sustentar a sua família. Né? Então, assim, você pode, por exemplo, me assusta muitas vezes quando os pais eles fazem penitências com os filhos, né? Claro, as mesmas penitências não, mas vai ensinando aos poucos a fazer penitência. Vai ensinando aos poucos até que ele queira de própria vontade fazer penitências. Ele precisa fazer esse movimento, a criança precisa fazer esse movimento. Para o leigo, então, o espírito de pobreza é desapegar-se de coisas inúteis, usar suas economias para a caridade e para um zelo apostólico. Ou seja, o leigo, ele usa aquilo que é o seu dinheiro para as coisas úteis, para a sua casa, para a sua família, para as pessoas ao seu redor, para a caridade e para também os bens apostólicos. Eu, por exemplo, o meu dinheiro, né, parte do meu dinheiro, mas eu gasto o meu dinheiro também com instrumentos musicais, porque é algo que eu faço dentro da igreja, ou instrumentos de gravação, também aparelhos de gravação, como esse microfone, violão, né, e todas as coisas, câmera. Então, assim, eu gastei o meu dinheiro para isso, porque eu sei que vai haver um retorno espiritual, porque é a minha vocação, é o meu chamado a falar sobre Jesus aqui na internet, né? Um dos meus chamados é esse. Então, sim, a pobreza não necessariamente é você não ter, mas é você ter e direcionar para Deus. O espírito de castidade do leigo é o mesmo no matrimônio, ou seja, mesmo no matrimônio, usar prazeres legítimos com moderação e evitar o proibido ou aquilo que é perigoso. Então, assim, por exemplo, né, existem casais que saem com outros casais demais, exageradamente. Então, assim, isso pode gerar uma traição, né? Conheço casais que tinham muito isso, né? Eram muito próximos e, de repente, o marido de um casal, né, o homem de um casal, começou a se envolver com a mulher do outro e os dois se separaram, né? Então, assim, uma situação extremamente delicada, uma situação extremamente complicada e chata de viver dentro da igreja, e eram pessoas de frente da igreja. Então, assim, você vê que as pessoas perdem o contato. Então precisam haver uma vigilância também na castidade dentro do matrimônio, não só para o matrimônio, mas também para os solteiros também. E aí, em relação aos solteiros, aos casados, né, a gente sabe o que é viver a castidade, né? Se você não sabe, aqui no meu canal
tem o Catequese Destrinchada, e lá eu explico o mandamento da castidade inteiro. Acho que, se eu não me engano, são três aulas para ensinar o mandamento da castidade, né? O sexto mandamento. Para o leigo também, deve viver o espírito de obediência, que é submeter-se docilmente a superiores e às inspirações da graça, vendo-os como representantes de Deus. São aqueles leigos, e assim, o leigo que não se submete ao seu padre, o leigo que quer mandar na paróquia, né? Isso é muito triste, Aqui a gente tem N possibilidades de falar de como o leigo pode ser submisso, né? E o leigo, ele é chamado a ser submisso à igreja. Bom, então vamos falar dos 3 estágios espirituais. E eu coloquei 3 estágios espirituais aqui. Se você ver nessa imagem aqui embaixo, né? Se você ver aqui, existem 3 caminhos aí, né? A imagem não pega toda, mas existem 3 faixas. A primeira faixa é uma faixa de terra, né? Essa faixa da direita, não sei se para você tá na direita, eu acho que sim, né? Tá na direita. A faixa da direita é uma faixa de terra, né? É uma faixa de terra. A faixa do meio é uma faixa de pedra e a faixa da esquerda é uma faixa de ouro, certo? A gente vai ver essas 3 faixas aqui. Há numerosos graus percorridos pela alma, ou seja, cada alma é diferente, cada alma tem o seu grau, mas esses graus, eles têm algo em comum até para a perfeição, e seria difícil enumerar todos esses graus de todas as almas, mas podemos indicar as principais etapas, que são 3. A primeira etapa, que é essa etapa representada pela terra, é o primeiro estágio, né, a primeira via. A sua principal preocupação, a preocupação dos principiantes, são chamados nessa primeira via. Os principiantes são aqueles que estão na primeira via, certo? Que é a via purgativa, que é a via da purificação. Ou seja, a pessoa está sendo purificada, tirando os seus vícios. A principal preocupação dos principiantes, dos cristãos que estão iniciando, entrando nessa via, é não perder a caridade que possuem. E para isso fazem esforço para evitar o pecado, sobretudo o pecado mortal. A luta deles é contra o pecado mortal. E para vencer as más inclinações, as paixões e tudo que possa fazê-los perder o amor de Deus. A preocupação dele é evitar o pecado mortal, evitar as más inclinações, vencer as más inclinações e as paixões e tudo o que possam, e ganhar e vencer tudo aquilo que possa tirar Deus deles. Essa é a via purgativa, porque seu fim é purificar a alma dos pecados. Então, o fim da via purgativa, que é a primeira via, é purificar a alma dos pecados. A segunda via, o segundo estágio, que é o estágio do meio aí, a via de pedra, a estrada de pedra, a pista de pedra, melhor dizendo, no segundo estágio, pretende-se avançar na prática positiva das virtudes e fortalecer a caridade. Então, além de não pecar mortalmente, obviamente, entender que eu preciso ganhar virtudes, eu preciso adquirir virtudes, e virtudes são hábitos, e se são hábitos eu preciso regularmente praticá-los. Já purificado o coração, e aqui o coração já está purificado, o coração está mais aberto à luz e ao amor de Deus. Seguir Jesus e imitar suas virtudes é o que deseja e agrada a alma, e como segui-lo é caminhar na luz. Essa via se chama via iluminativa. Então essa é a via iluminativa, ou seja, quando eu recebo luzes de Deus, as virtudes de Deus, elas vão entrando na minha vida.
As virtudes de Deus vão entrando, iluminando a minha vida. Então, pelas virtudes eu vou iluminando, pela prática do bem eu vou iluminando. Então, eu sei que antigamente eu não podia chegar e ficar gritando. E aí eu diminuo o tom de voz, aquele contentamento, aquela temperança no falar, né? Entrou dentro de mim, a virtude da temperança entrou dentro de mim e ela me modificou. O que eu era antes, eu já não sou mais. Então não são só aqueles defeitos grandes os grandes foram deixados lá na via purgativa. Agora os pequenos defeitos, esses defeitos que não são defeitos, mas você já viu quando uma pessoa, e você vê quando a pessoa entra nesse segundo estágio, é quando ela já não faz coisas que não eram de certa forma pecado. Uma pessoa que falava mal, comia com a boca aberta, e ela não respeitava as pessoas, às vezes chegava intrometendo. Você vai ver muito isso, principalmente quando talvez você já estudou sobre os temperamentos, você vai ver que a pessoa ela já confunde os outros com o temperamento dela. Então assim, ela fala que é de um temperamento, mas ela age já diferente daquele temperamento. Uma pessoa assim, ela passou algum momento pela via iluminativa, por essa segunda via. Ela já passou por esse momento. Isso não quer dizer que ela possa regredir, né? Como são faixas, entenda uma estrada com 3 vias, com 3 faixas, né? Então, sim, você passa aqui pela faixa de terra, né? Aí, de um momento, você vira e entra na faixa de terra, né? Entra na faixa de terra. Nossa, é difícil fazer aqui. Entra na faixa de terra. Aí, depois, posteriormente, Deus te leva à via, a terceira via, que nós vamos falar posteriormente. Mas a pessoa pode também regredir ou viver etapas, momentos da vida que ela precisa ser purificada. Ela caiu, então ela precisa ser purificada de novo. Depois retoma, vive as virtudes, a virtude que a fez cair, ela precisa buscar aquela virtude para não cair mais. Então essa virtude, essa via é a via iluminativa. Nessa via, a alma se empenha em evitar não somente o pecado mortal, mas também o pecado venial. Então, além de viver as virtudes, buscar as virtudes, ela evita o pecado mortal e o pecado venial. Agora, na terceira via, que é a via unitiva, que é a terceira via. No terceiro estágio da perfeição cristã, os perfeitos. E aqui, ó, tem um detalhe, né? No primeiro estágio, eu tô rodando aqui como se vocês estivessem vendo, né? No primeiro estágio se chamam-se os principiantes. Depois, no segundo estágio, eu me esqueci agora qual, posteriormente eu vou falar, mas são não são os iniciados, são os avançados, os adiantados. No terceiro estágio já são os perfeitos, aqueles que alcançaram de alguma forma a perfeição. O que é esse terceiro estágio, que já é o de ouro aqui? Os perfeitos têm um único objetivo, de unir-se a Deus e ter em Deus as suas delícias. Por buscarem continuamente a união com Deus, se diz que estão na via unitiva. O pecado lhes causa horror, porque temem desagradar e ofender a Deus. As virtudes os atraem, sobretudo as virtudes teologais, por serem meios de nos unir a Deus. É pelas virtudes teologais que nós nos unimos a Deus. O mundo então nos oferece, ou melhor, o mundo então nos parece um desterro, um momento de dor, como o próprio São Paulo diz, ansiando pela morte para nos unir a Deus, nos unir a Cristo. Então são as 3 vias espirituais. Nós nos aprofundaremos e aprofundaremos muito, tanto que o próximo curso, que é posteriormente, ele já começa em seguida a esse curso vão ter 32 aulas, né? Esse curso que nós estamos fazendo agora da busca da perfeição cristã terão 32 aulas, e terminando já começa o das vias espirituais, que ainda não tem quantidade de aulas previamente estipuladas, mas ele vai falar, e ele vai ser dividido em 3, que são
as vias purgativas, e aí você vai ver sempre no início dos títulos, via purgativa, via iluminativa ou via unitiva. Quando o vídeo estivermos falando da via purgativa, vai ter isso lá, né? Então, o que se vive na via purgativa? O que se vive na via iluminativa? O que se vive na via unitiva? Certo? Então, nós vamos falar posteriormente mais sobre isso. Só um detalhe. Aqueles que estão na via unitiva, eles são já os perfeitos, aqueles que já vivem. Acho que eu já tinha falado isso, né? Vamos continuando então. Quais são os limites da perfeição na Terra? Na Terra nós podemos ser perfeitos? Sim, porém existem limites. Os santos são almas generosas que doaram tudo o que tinham a Deus em vida. Não lhes recusaram nada. Porém, a nossa perfeição na Terra, ela tem limites que não se pode ultrapassar. Quais são esses limites que nós não podemos ultrapassar? Nós não podemos amar a Deus como Ele merece. Não podemos. Uma pessoa não pode amar a Deus como ela merece aqui na Terra. Não pode. Não pode. E não há possibilidade da pessoa amar a Deus como Deus merece. Porque Deus merece todo o amor do mundo e nós não conseguimos ter todo o amor do mundo. Deus é infinitamente digno de ser amado e como o nosso coração é finito, ou seja, ele tem um fim, ele tem uma limitação, somente pode amá-lo, até mesmo no céu, com um amor limitado. Então, até mesmo no céu, nosso amor será ilimitado. Porém, nosso amor será unido a ele. No céu. Pode a alma se esforçar para amá-lo sempre mais. Então, sim, ela não pode amar como Deus merece, mas ela pode amar como ela pode. Entendeu? Então, ela não pode amar como Deus merece, mas pode amar como como a pessoa pode amar. Ela vai no limite dela. Outro limite é que na Terra não se pode amar a Deus ininterruptamente ou sem falhas, ou seja, sem interrupções ou sem falhas. Por uma graça especial, poderemos certamente evitar todo o pecado venial de propósito deliberado, mas não todos os originados da fragilidade. Nós já falamos sobre esses dois tipos de pecado venial, né? Pecado deliberado, aquele que, é só um pecadinho, então eu vou fazer. Ou eu quis fazer, mas aqueles que eu não percebi e eu causei um mal, causei um pecado sem perceber, cometi um pecado sem perceber. E quando eu percebi, peraí, não, calma, isso aqui é pecado, né? E aí eu volto e falo assim, não posso fazer isso aqui, certo? É por fragilidade que nós cometemos isso. Então, seja por fragilidade, uma hora ou outra, seja por deliberação, nós vamos cometer algum pecado, certo? Nós vamos cometer algum pecado. Algumas heresias, como a dos Begardos e dos Molinos, elas afirmaram que o homem pode ser perfeito na Terra. Isso é uma heresia. O homem não pode ser perfeito na Terra. Essas duas heresias sustentavam que o homem na vida presente é capaz de adquirir tal grau um grau de perfeição que se torna absolutamente impecável, ou seja, que ele chega a um momento que ele não consegue mais pecar, que ele não tem mais capacidade de pecar e não possa crescer mais em graça. Olha que absurdo. Por isso, concluíram que aquele que atingiu tal grau de perfeição não precisa jejuar nem orar, porque neste estado a sensualidade está de tal modo submetida ao espírito e à razão, que se pode conceder ao corpo tudo o que lhe agrada. Então isso é errado falar isso, porque na Terra nós não conseguimos ser perfeitos, nem perfeitos e nem ininterruptamente, nem sempre. Uma hora ou outra nós vamos cair. Então este é algo errado de se entender. Também um terceiro limite que nós temos para chegar à perfeição na Terra é que neste mundo não é possível amar a Deus constante e habitualmente, ou seja, fazer do amor de Deus um hábito, com amor perfeitamente puro e desinteressado. O nosso amor, ele não é puro plenamente por Deus. Por mais que você olhe aquela pessoa que ama a Deus, ela não ama a Deus puramente 100%. Existem falhas no nosso amor. E esse amor não é perfeito. E esse amor também não é desinteressado, porque nós temos um interesse
Quando nós amamos Deus na terra, eu sempre falo isso, né? Eu falo isso para os amigos meus, que as músicas que nós cantamos, principalmente músicas católicas, obviamente, estou falando de músicas católicas, músicas dentro da igreja, muitas dessas nós não vamos cantar, nós não iremos cantar no céu. Não haverá cantos de perdão, cantos de... alguns cantos que não existem. Por quê? Porque não faz sentido no céu. No céu, nós cantaremos o que os anjos cantam. Então, sim, esse amor, ele é um amor, voltando para o conteúdo, esse amor é um amor desinteressado. Não é um amor desinteressado. Sempre tem algum interesse ali por trás. Algo que exclua qualquer ato de esperança, certo? Para finalizarmos, nós vamos falar sobre esse amor impuro na terra. Nosso amor a Deus é uma mistura de amor puro, por Ele ser infinitamente bom, e de esperança, por Ele ser fonte de nossa felicidade. Então, se é de esperança, eu estou esperando algo. Se eu estou esperando, eu tenho interesse por amar a Deus. Então, sim, esse interesse só vai acabar o dia que Deus se unir a mim. Então, quando Deus se unir a mim plenamente no céu, ou melhor, quando eu me unir a Deus inteiramente no céu, eu terei o fruto da minha esperança e já não terei mais esperança. Se eu não tiver mais esperança, logo eu não tenho mais interesse. E aqui, o interesse não é o interesse de me manter em Deus, mas é algo que já é definitivo. Eu não posso me separar mais de Deus neste momento. Não posso mais. Os santos não podem se separar mais de Deus. Esses motivos não se excluem, pois Deus quer nossa felicidade ao amá-lo e glorificá-lo. Então, calma. Essa esperança, ainda que seja causada por um interesse, porque a esperança ela baseia-se nesse interesse, ainda que seja causada por um interesse, ela não exclui o amor puro que nós temos por Deus. Ela não exclui. O desejo do céu, pelo contrário, ele potencializa o amor. O desejo do céu não impede que o motivo principal de nossas ações seja o verdadeiro amor. Como nós falamos na aula passada, no conteúdo passado, amor e sacrifício são a base da perfeição cristã. Amar a Deus infinitamente amável não é difícil. Então, Deus que é amável, Deus que é fácil amá-lo, pois o amor que ele pede é abnegação e conformidade com a sua vontade. Querer amar já é amor. Observar os mandamentos, orar, cumprir deveres de Estado e até mesmo recrear-se e comer com a intenção de agradar a Deus são atos de amor. Então, sim, qualquer coisa que você faça, se você faz para agradar a Deus, eu vou beber essa água para agradar a Deus, porque se eu bebo água, eu hidrato o meu corpo, hidratando o meu corpo funciona melhor, a minha cabeça não dói, eu não fico irritado, e por não ficar irritado, eu não ofendo as pessoas. Você entende? É um ato de beber água. E o ato de beber água, né? O ato de cuidar da minha saúde faz com que eu não peque. Então, sim, se eu faço por agradar a Deus, qualquer ato meu que eu faça para agradar a Deus, eu estou fazendo um bem. Com a graça divina, praticar a caridade e progredir na perfeição é algo contínuo e fácil. Então, nós só vamos progredir na graça, nós só vamos progredir na caridade, melhor dizendo, na caridade, com a graça de Deus. Sem pedir a graça de Deus. Por isso, lá na música no início, nós falamos, né? Mas sem o teu espírito não conseguirei, nem saberei andar. Embora o sacrifício possa parecer difícil, não é preciso amá-lo por si só, mas por Deus. Então eu não amo o sacrifício, eu amo por Deus. Eu amo a Deus o sacrifício. Eu amo o sacrifício por causa de Deus. Ao aceitar sacrifícios por amor a Deus, temos a certeza de agradá-lo, buscar sua glória e trabalhar pela salvação da nossa alma. O exemplo de Jesus e a união com ele pelo batismo e Eucaristia nos fortalecem.
A cruz, ela vai nos trazer a salvação, vida, proteção e suavidades celestes. Então, essa cruz, esse sofrimento vão trazer, as cruzes que nós temos, os sofrimentos que nós temos vão trazer essa salvação para as nossas vidas. Para quem ama os sacrifícios, se tornam toleráveis até amáveis os sacrifícios, pois o amor transforma o sofrimento em deleite, como o próprio Santo Agostinho vai afirmar. Quem se ama ou não se sofre, quando se ama ou não se sofre, ou ama-se o sofrimento. Então, quando você ama alguém, você não sofre por essa pessoa. Ou você sofre, ou você não sofre, ou você ama o sofrimento. Então, sim, às vezes você pode sofrer, né? Na verdade, você sofre quando você ama. Mas é que ou você não percebe ou não liga para o sofrimento, ou você liga tanto e você ama o sofrimento. Fala assim, eu gosto de... A mãe que gosta de acordar à noite para cuidar do seu filho. Isso é amor. Isso é sacrifício. Então ela gosta disso. Então nós precisamos entender isso, certo? Hoje não foi só o título aqui, né? Teve várias outras realidades aqui para nós terminarmos, para nós falarmos sobre a perfeição. Mas é isso, é entender que há um processo, há uma via, há 3 vias que nós precisamos praticar e volta e meia nós vamos voltando a este conteúdo, certo? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse conteúdo e quer assistir os outros vídeos e não assistiu, se inscreve aqui no canal e tem os vídeos também aqui embaixo, ó, tem um vídeo que o YouTube está indicando e tem uma playlist aqui que o YouTube vai indicar também para você assistir, seja da Catequese Destrinchada, seja da Busca da Perfeição Cristã, que é esse curso que nós estamos fazendo aqui, certo? Deus abençoe a sua vida, fiquemos selados na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.